Gente, nesse vídeo eu vou trazer 3 assuntos importantes após essa eliminação na Copa do Nordeste. Um com relação à fidelidade, à paixão, à entrega do torcedor tricolor, que tem que ser exaltada sempre, mas tem que, sobretudo, servir de recado para os atletas, para a comissão, para a direção entender o que eles representam vestindo essa camisa, por quem eles jogam. Outro aspecto importante para se destacar, a chacota que o Bahia vira na Argentina pelo desempenho de Marcos Felipe na disputa de pênaltis. Eu já falei aqui que a minha intenção não é fazer caça às bruxas, não é trazer um discurso de terra arrasada. O Bahia, apesar da eliminação, tem praticado um bom futebol. Não à toa está invicto há tanto tempo e tem conseguido os resultados nas outras competições e tudo mais, apesar do vexame na Copa do Nordeste. Mas é importante a gente trazer uma crítica construtiva. Quando se tem 8 pênaltis, né, batidos e o nosso goleiro não acerta o canto em nenhum deles, alguma coisa tem que ser revista. Isso é um ponto fundamental, porque na Copa do Brasil, por exemplo, ainda podemos ter disputas de pênalti. E o terceiro ponto é com relação ao discurso pré-jogo de Daniel Paulista, técnico do CRB, que foi revelado pelo CRB no canal CRB Play, e que mostra a perspectiva que os outros times têm da gente. É evidentemente que a visão de Daniel Paulista que eu vou trazer aqui não é similar de todos os outros treinadores. Mas, para o nível de jogo do CRB, e aqui eu falo com todo o respeito do mundo ao CRB, quando eu falo nível de jogo é capacidade técnica individual. Né? Hoje, se a gente parar para analisar jogador, Bahia e CRB, o Bahia vai levar melhor em todas as posições, praticamente. Se não for em todas as posições, vai ter ali discussão em relação a uma posição. Então, o Bahia, tecnicamente, tem um time superior. Mas, analisando de maneira macro, a gente percebe que em muitas ocasiões a disciplina tática, o encaixe da equipe e, sobretudo, o empenho, a determinação para poder fazer o que é treinado acontecer, pode ser determinante para poder impor uma dificuldade ao Bahia em jogos em que o Bahia tem que ditar o ritmo do jogo. Enfim, vocês vão entender um pouco essa análise. Esses 3 pontos trazem reflexões que eu julgo como importante nesse dia seguinte, pós-eliminação. Bora que bora para mais um conteúdo aqui no canal. Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, e claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante para a gente. Primeiro assunto, primeira pauta, primeiro tema do nosso vídeo de hoje é a respeito do número de sócios do Esporte Clube Bahia, com um jogador que é bem representativo do torcedor, porque é aquele jogador que foi pedido frequentemente pelo torcedor tricolor e quando entrou correspondeu, Gabriel Xavier. 73 mil sócios, né? Um número expressivo, é o maior da história do clube, é o maior disparado da história do futebol nordestino e figura entre os maiores do Brasil. E a tendência é que a gente consiga elevar mais ainda esse número por conta do Esquadrão da Sorte, por conta do anseio do torcedor de estar presente na Fonte Nova em todas as partidas, mesmo com essas frustrações do primeiro semestre. Mas é um número que, sobretudo, mostra o que a gente canta na arquibancada, né? Sempre estarei contigo. Que o torcedor não aceita abandonar o Esporte Clube Bahia. O torcedor jura fidelidade a esse time, a esta agremiação, a essa instituição. Sempre foi assim e sempre vai ser. Antigamente a forma de demonstrar isso era uma, hoje a forma de demonstrar é outra, com o número de sócios, por exemplo, crescendo cada vez mais, com as pessoas retirando ali dos seus ganhos mensais uma quantia para poder contribuir com o crescimento do clube, para poder estar diretamente associado ao clube. Então, parabéns à nação tricolor, que merece todo o reconhecimento, respeito pelo seu empenho, pela sua determinação. E aos atletas, esse número, o fato dos torcedores virarem à noite na fila, que é algo que eu acho que não deve ser romantizado, mas mostra para os atletas o quanto o time é importante para esses torcedores, para eles, o principal recado, para os jogadores, o principal recado do que representa esse time para essa torcida. Outro destaque do nosso plantão tricolor de hoje é a respeito da preleção de Daniel Paulista, técnico do CRB, antes da partida contra o Bahia. Vamos ver o que ele disse, porque aqui ele traz, isso é uma revelação, inclusive, do canal oficial do CRB, uma estratégia, um discurso, né, que deve ser utilizado por outros treinadores ao enfrentar o Bahia, muito provavelmente. Tá aí. Agora, eu quero só relembrar para vocês o que disse ontem.
O jogo de hoje ele vai ser ganho pela nossa aplicação tática no momento de defender. Isso não significa que a gente ter aplicação tática no momento defensivo, na hora que tiver que defender, na hora que tiver que marcar, isso não significa que a gente vai botar a bunda lá atrás e ficar esperando, jogando por uma bola. Não é isso. É marcar pra caralho em todos os setores do campo. A hora que o time tiver em bloco alto, que tá fazendo pressão lá em cima, é todo mundo fazendo sua parte bem feito, concentrado, ligado. No momento que tiver que ser defensivo aqui em bloco baixo, também já está provado. O time deles não gosta de time que fica mastigando os caras. Quando eu falo mastigar, é aquele time que não é para chegar vocês lá, chegar e dar uma entrada desleal, não. Mas é aquele time que o cara domina, você vai lá e já está pisando no tornozelo dele. É chato, é foda. E é isso que nós vamos precisar fazer hoje. Nós vamos precisar marcar pra caralho. Marcar pra caralho. Desde lá, o Anselmo está iniciando, até o próprio Matheus lá atrás. É atenção a 1000%. 1000%. Em todos os detalhes. Atenção naquilo que nós já mostramos. Dos gandulas jogando lateral rápido, a bola rápida, para reiniciar o jogo, tanto em falta quanto em lateral. Então é ter atenção durante o jogo o tempo inteiro. O tempo inteiro. Se concentra e se foca nas ações de dentro do campo. O que está acontecendo fora não tem controle. A gente não controla, a gente controla aquilo que está acontecendo dentro do campo. E lá dentro do campo são sempre 11 contra 11. Não tem nada de diferente. É um time contra outro, é um ser humano contra outro ser humano e disputa de confrontos. É só isso. Ninguém vai entrar lá e segurar e nem fazer uma perna jogar. É vocês, um contra o outro. Por isso que confiem, acredite e vão pro jogo. Tá certo, rapaziada? Tá aí, rapaziada, o discurso de Daniel Paulista, falando muito dessa pressão ao portador da bola, né? Quando o jogador do Bahia pega a bola, já ir pressionar, já ir incomodar e dificultar. Isso realmente atrapalha o jogo do Bahia. Mesmo assim, eu sei, o Bahia teve oportunidades, teve chance, poderia ter vencido o jogo, teve bola no travessão, teve gol de Cauli perdido cara a cara, tiveram várias situações ali no decorrer da partida que o Bahia poderia aproveitar mais, mas o volume de criação foi até menor do que em outros jogos, principalmente por conta disso, dessa pressão do CRB ao portador da bola. E isso realmente atrapalha. Caio Alexandre, que muitas vezes pega essa bola sozinho ali para poder articular, para poder encontrar a opção de passe e tudo mais, não estava sozinho. Né? Quando o Jean Lucas também pega essa bola sozinho, Everton Ribeiro pega a bola sozinho, Cauli não estava se encontrando no jogo. Então tudo isso tem a ver com esse tipo de postura. E tá aí o grande desafio para Rogério Ceni, dentre outros, esse para mim o principal, de saber lidar com situações como essa. Em determinados jogos já aconteceu de Caio Alexandre ser marcado individualmente, aí outro jogador apareceu com mais destaque, mas quando esse outro jogador também for marcado de maneira intensa e não for um dia inspirado de determinado atleta, como é que vai ser feito, né? Isso tudo tem que ser pensado, tem que ser levado em consideração. Essa postura adotada pelo Daniel Paulista também vai ser adotada por outros treinadores. Mas enfim, vida que segue. Ainda com isso, o Bahia, na maioria dos jogos, tende a levar melhor, porque tem um time superior, qualidade superior, e vai criar oportunidades mesmo com essas adversidades. Só não vai ser num volume tão grande como em outras ocasiões. Outro destaque, gente, vou até trazer aqui a tradução para vocês, ó. Deixei na língua original, né, uma matéria aí do Diário Olé, da Argentina, que fala: el arquero que em uma definição por penales sempre foi para o lado ao contrário, destacando o fato de Marcos Felipe, na disputa de pênaltis, cair sempre para o outro lado, né? Tá aí, o goleiro não conseguiu ajudar o Bahia em fraca atuação nas 12 etapas. Entre os diversos torneios disputados no Brasil, a Copa do Nordeste é um daqueles em que os times da primeira divisão pretendem disputar. Para o Bahia, que começou bem no Brasileirão com 4 vitórias nos primeiros 6 jogos, foi uma grande oportunidade de vencer o Clube de Regatas Brasil da Série B em casa. Porém, a noite não terminou como esperado e após empatar em 0-0, chegou a hora da disputa de pênaltis em que o goleiro do time local não conseguiu adivinhar o chute em 8 tentativas. Sim, Marcos Felipe teve diversas chances de ajudar seu time, mas em nenhuma delas chegou perto de conseguir cobrir. A peculiaridade é que em alguns lances é possível perceber como é lançado um segundo antes, situação que beneficiou os executantes que puderam escolher o clube com mais tranquilidade, né? Aí é o lado, né? Em tempos em que os goleiros são cada vez mais decisivos pelas mudanças nas defesas e nos facões, nas definições, Marcos foi criticado por uma atuação ruim em que não conseguiu colaborar com os companheiros
que converteram um único pênalti. Por sua vez, aumentou as suas estatísticas negativas. Até o momento, ele acumulou 38 pênaltis, dos quais defendeu 4, registrou o mesmo número de faltas e recebeu 30. Além disso, os números mostram que ele foi para o outro lado 27 vezes. O banco de Rogério Ceni para Marcos Felipe, tá aí o técnico especialista no assunto. Rogério Ceni, um dos melhores goleiros dos últimos tempos na América, tem no comando Marcos Felipe, a quem enviou seu apoio. Nessa ocasião, o próprio ex-goleiro do São Paulo, reconhece ao seu goleiro que já soube ser importante em outras ocasiões. Por isso, o desempenho deste domingo não é algo que o preocupe. Além da informação histórica de cada atleta, também tem percepção. Eles têm um treinador especial para isso, já fez a diferença aqui. Ano passado, eles venceram o Santos, perderam para o Grêmio. Este ano já se classificaram no Caxias, né, contra o Caxias, passaram nos pênaltis na última rodada da Copa do Nordeste. Nem esperávamos ir para os pênaltis. Sabíamos que era um jogo difícil, mas a nossa percepção era que era possível vencer no tempo regulamentar dessa vez. Não conseguimos defender o gol como em outras ocasiões, disse ele. Tá aí, gente. Bahia é alvo até meio que de chacota, né? Lá na Argentina, por conta dessa situação aí de Marcos Felipe. E um dado que chama atenção, né? 38 cobranças, em 27 ele foi para o outro lado. Ele defendeu 4, e em 27 ele foi para o outro lado. Né? É algo para ser revisto, pensado e trabalhado, né? Treinado. Bom, é isso. Né? Tirem as suas conclusões. Novamente, não quero fazer ninguém vilão. A intenção de trazer esses dados, esses números, e essa matéria aqui é falar o seguinte: tem que treinar mais cobrança de pênalti, né? A gente pode estar envolvido em uma situação como essa em outras ocasiões. A precisão dos atletas não é ruim na cobrança, né? A gente passou pelo Caxias porque o time foi muito preciso. A gente passou ano passado pelo Santos porque teve apenas um pênalti perdido, o de Ademir. Em 2021 mesmo fomos campeões da Copa do Nordeste e passamos na semifinal, os dois nos pênaltis. O histórico do Bahia nos pênaltis melhorou e muito. Mas, se a gente tiver um goleiro cada vez mais capacitado para poder fazer as defesas, as coisas podem fluir. Pode parecer uma loucura completa o que eu vou falar, mas já aconteceu em algumas oportunidades, inclusive em Copa do Mundo, de um goleiro entrar no lugar do outro no final ali da partida para poder pegar os pênaltis, né? Adriel, por exemplo, ele tem esse histórico de ser um bom defensor de pênaltis. Será que seria uma alternativa para se pensar ou seria uma loucura completa? Ele botou o Everaldo ali no finalzinho só para poder cobrar o pênalti. É algo para se refletir também e se pensar para as próximas ocasiões, tá? Bom, gente, é isso. Esse foi o nosso Plantão Tricolor de hoje. Gostou? Deixe seu like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha. Um abraço para vocês. Até a próxima. Eu sou Mais Bahia. Eu sou Mais do Nordeste. E você?